Olá, minha apresentação de hoje é sobre variação linguística na Libras, especificamente sobre idioleto e socioleto, são esses os sinais que eu vou utilizar. Mudanças na sinalização no léxico. Essa pesquisa eu realizei durante o meu mestrado, na minha dissertação, e é um recorte dela. Trago aí algumas questões. Nesse primeiro quadro eu apresento os tipos de variação linguística e utilizo como termo, em relação à variação nas línguas sinais, uma variação querológica. Eu vou apontar só uma dessas, na minha apresentação, não há tempo de trabalhar todos esses tipos de variações, que será em relação ao idioleto e o socioleto. Nós sabemos que as línguas, elas podem apresentar modalidades distintas, as línguas sinais e as línguas orais. As línguas orais têm questões específicas, de ordem lexical, a sequencialidade na organização da sintaxe, enquanto na língua de sinais as questões visuais se apresentam de outro modo. Nós apresentamos não só uma sequencialidade, mas também uma simultaneidade das informações. É possível, por exemplo, você passar duas informações ao sinalizar, uma em cada uma das mãos. Há essas características gerais. Usando o quadro de Bernardino proposto nos anos 2000, as distinções entre as línguas orais e língua de sinais de ordem fonológica, quirológica, elas se organizam de modo diferente. O quirológico aí, ele tem a ver, a palavra, etimologicamente, com as mãos. Os quiremas são os parâmetros, que vocês já conhecem. Temos a configuração de mãos, ponto de articulação, movimento. Essa proposta foi iniciada por Stoke na década de 60, usando essa terminologia, a querologia, para identificar os elementos fonológicos na SL, porque eles representam de uma melhor forma esses elementos visuais que são presentes nas línguas de sinais. Isso na década de 60. As unidades querológicas. Os Estados Unidos foi um país em que a pesquisa se desenvolveu, inicialmente. Aqui no Brasil, através da professora Ronice Quadros e Carnop, uma publicação em 2004, apresentou esses elementos de formação da língua, da Libras, e eu identifiquei a partir de então, usando esses trabalhos como fundamentação, eu fui analisar, eu percebi que havia ali então um uso maior, do termo de fonologia para quirologia na academia, e eu tentei resgatar também esses termos durante a minha pesquisa, que eu acho que não devem ser esquecidos. A minha pesquisa se deteve para estudar a variação linguística presente na Libras. Eu dou aqui como exemplo o sinal de trabalhar. Ele pode ser feito de diversas formas. Claro, há uma influência ali também da sintaxe quando eu produzo esses sinais, mas também no nível quirológico, fonológico. Ele respeita todas as condições de simetria, de realização de sinais, e eu tentei aprofundar essas questões na minha pesquisa. A minha pesquisa, ela trouxe essas questões sobre a variação,
Na palestra durante o congresso da professora Ronice sobre padronização, né, que ela falou que os sinais eles não devem ser criados de modo sistemático, mas sim de modo mais espontâneo, né, de um contexto mais formal ou informal. Isso a gente sabe que a produção de novos sinais ele ocorre em diferentes contextos e condições. E isso depende muito desse lugar, sendo um contexto mais formal ou informal, porque ele acontece espontaneamente. Pensando aí nessas variações queréticas, elas trazem ali, a partir dos parâmetros, né, análise do discurso do sinalizador, dessas formas mínimas e variáveis, nesse caso que não alteram o significado do sinal, eles mantêm um significado com essa variação. São mudanças sutis na realização, não são mudanças relevantes. São variantes desse mesmo sinal. Claro que dentre elas pode ser que hajam mudanças mais díspares, mas de um modo geral, mudanças de nuances. E esses fenômenos são diferentes e você não encontra correspondente de uma língua para outra. Tomando como base a pesquisa de Xavier, ele trata sobre essa variação em relação a alguns elementos, por exemplo, esses elementos são os parâmetros da configuração das mãos. Uma pesquisa realizada em São Paulo. Ele não olhou a variação entre outros estados, só a variação ocorrida, né, numa mesma região, no mesmo estado. Por exemplo, sinal de supermercado, uma variação em relação à localização, sinal de experiência, uma variação no movimento em relação ao sinal de trabalhar, e uma variação em relação à orientação das mãos, que é o sinal de proibido. Conforme a pesquisa de Xavier, né, continuada na sua dissertação e tese, ele apresenta essas diferenças, né, de pessoas de uma mesma região, de uma dada região, que apresentam variação, por exemplo, no uso, né, na produção sinal em relação aos dedos, ou uma pequena alteração da localização, ou do movimento, quando eu faço, por exemplo, o sinal de 8. Quando eu faço o sinal de farmácia também, em alguns o polegar ele está para cima, em outros ele está flexionado. O sinal de entender, também dependendo da localização, de onde ocorre o movimento. O sinal de gordo. Então, vocês percebem aí essa variação. Quanto ao idioleto e socioleto, o idioleto é uma variação individual que todos nós aqui podemos apresentar durante a nossa produção linguística, que demanda aí diversas características pessoais. Quanto ao socioleto, ele pega uma variação que acontece numa comunidade, né, que é apresentada por vários indivíduos ao mesmo tempo. Então, a variação de um grupo, né, o socioleto. Ela pode um dia ser esse elemento que sofreu essa variação ser lexicalizado novamente após de um certo tempo. E isso vai depender, né, de cada situação ou de cada sinal. Nós vemos que a variação em relação ao idioleto, ela é bastante mudada, assim. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa com intérpretes lá em Fortaleza.
É o sinal de depende. Alguns faziam com a mão direita, outros com a mão esquerda. A direcionalidade do movimento, alguns faziam dessa forma. E ele não perdia ali o significado, o seu emprego na sinalização. Então, se a pessoa tinha uma dominância na mão direita, ela fazia com esta. Se ela tinha uma dominância na mão esquerda, ela fazia com a outra. Um sinal também de relaxar, se a pessoa está sinalizando, se ela está, né, quando ela produz esse sinal, ela está num contexto mais relaxado ou num contexto mais tenso. Por exemplo, aqui à frente, né, no congresso, no palco, geralmente as produções são mais tensas. Agora, se vem um palestrante que está mais habituado a apresentar, ele está sinalizando de um modo mais relaxado, com mais conforto. Também a questão do espaço, o contexto para qual eu interpreto, se há ali uma tensão quanto ao conteúdo, e também a habitualidade do profissional, do sinalizante nesse contexto. Em relação ao tradicionalismo, há ali pessoas que estão acostumadas a julgar, né, a produção de uma outra pessoa, dizendo se está certo, se sinalizou certo, se sinalizou errado, ou então criar muitos sinais para sinais que já existem, ou nós sabemos que uma variação, quando ela é pequena, ela não muda ali o significado, ela não atrapalha, ou o sentido ele é mantido nessa variação. Há também a variação em relação à faixa etária, à idade, uma variação diacrônica, né? Jovens apresentam mais no seu vocabulário gírias, sinais que são considerados novos do que um grupo de pessoas que estão numa idade mais avançada. A minha pesquisa se realizou a partir de alguns vídeos que estavam disponíveis no YouTube e no Letras Libras, disponibilizados no Letras Libras. Não podemos considerar, por exemplo, o YouTube como um contexto informal, porque o YouTube ele agrega vários tipos de vídeos que estão no contexto mais formais ou informais. E eu fiz essa análise a partir desses dados. Você pode clicar no vídeo, por favor? Você pode clicar em cima do vídeo. Não. Clica na imagem. A imagem é um vídeo. Acho que não vai ser possível apresentar o vídeo. Não dá certo a exibição do vídeo. Então, tudo bem. Não há problema. Eu preferi apresentar a vocês o vídeo do Nelson Pimenta. Eu adoro esse vídeo. É uma sinalização muito espontânea, que todo mundo fica babando ao assistir, né? A sua forma de sinalizar. Ele tem um léxico muito amplo, que eu acho que é importante e interessante que nós, né, conhecemos esses vídeos. Eu vou trazer alguns sinais utilizados por eles e analisá-los. Uma desse frame que eu apresento aqui se relaciona a uma videoaula. Fiz um recorte no vídeo, né, de uma imagem. E aí nós vemos em vermelho que tem ali a direção do movimento. E outro de um vídeo de YouTube.
Vocês percebem que o sinal que ele produz por quê foi o mesmo sinal encontrado na videoaula ou no YouTube. Isso nós percebemos que é uma variação referente a um idioleto. Ele sempre sinaliza dessa forma. É o jeito dele sinalizar. Eu acho que conseguiu apresentar o vídeo. Vejam aí. O sinal de exemplo. Ele sinaliza exemplo em vários momentos no vídeo e sempre a sua variação é apresentada. E não tem aqui um julgamento de que ele não deve levantar esse terceiro dedo ou não. Não é certo ou errado, é uma variação do sinalizante. No outro vídeo no YouTube, você percebe aí que ele faz também a mesma configuração de mãos ao sinalizar exemplo. O sinal de T produzido nesse outro vídeo, ele pode mudar a localização. Ele não precisa ser exatamente no centro do tronco. Ele pode ser um pouco mais acima, mais abaixo, para o lado direito ou para o lado esquerdo. Pode passar para o slide. Clicar na imagem. Nós vemos aí também a produção do sinal da mesma forma. São vários exemplos. O sinal de estudar, também realizado as mãos, a configuração, os dedos não estão numa mesma distância, né? O último dedo tem uma distância maior entre o terceiro dedo. E aí o sinal, nós percebemos que em alguns momentos o sinal, essa variação, ela passa a ser um socioleto. Pode ser influenciada por uma alofonia na produção desse sinal. Eu não vou falar sobre isso exatamente no meu trabalho, né, nessa apresentação. Estou especificando aqui as variações referentes a idioletos, mas vemos que, independente do contexto, se ele é mais formal ou não, ele não determina, né, se vai ser produzido, ele permanece com a variação. O sinal de não pode, né, às vezes quando aprendemos o sinal, nós sabemos que ele é feito com os dois dedos, o indicador e o médio, mas algumas pessoas usam também o terceiro dedo flexionado, o polegar flexionado. O sinal de olhar ou de ver, ele também tem essa variação. O sinal de trabalhar, a variação em relação ao movimento, alguns realizam dessa forma. Eu sei que a maioria faz esse movimento alternado. Eu achei interessante ver essas variações e aí identificá-las, se é uma variação individual, um idioleto, ou se é uma variação da região em que ele mora, né, a região em São Paulo, ou se existe essa possibilidade de um ou outro movimento. Como resultado, né, a partir da análise dos vídeos, algumas videoaulas, nós vimos ali ocorrências dessas variações, transcrevi a partir dos vídeos através do software Welan, e ele foi muito importante porque você consegue analisar, né, por um tempo mais curto e você percebe a maior quantidade de ocorrências de variação. 30%, né, se refere a essas ocorrências de variação no idioleto, enquanto 70% dos sinais são sinais realizados de modo mais comum. Identificar também esses tipos,
se é uma alteração, uma variação influenciada por que motivos, né? Eu pretendo pesquisar e aprofundar essa pesquisa no doutorado. Eu concluo assim a apresentação. Essas são as referências. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada.